acompanhei algumas atividades do presidente Lula na COP no Egito. Ele aparenta ter consciência da gravidade dos desafios, mas é perceptível também que tem uma certa euforia no seu entorno, e essa euforia também atrapalha a tomada de decisão. A própria PEC de transição é um exemplo disso, né? A proposta inicial é uma proposta que me parece ser fruto dessa euforia, né? Da impressão de que existe um capital político tamanho e que você vai conseguir um cheque em branco com validade indefinida. Esse tipo de coisa tem que ser moderada, mas repito, dos contatos que tive, presenciei, me pareceu que o presidente eleito, o Lula, tem consciência da gravidade do momento, da gravidade dos desafios e vai tentar conduzir isso com equilíbrio. A gente vai descobrir na prática. Senador, nós estávamos falando mais cedo aqui dessa PEC e eu estava dizendo que dá a impressão de que os personagens estão colocando os seus bodes na sala, são bodes enormes, e aí vão negociando, né? O Lula coloca esse bode de uma PEC aí com 200 bilhões de reais quase, para gastar indefinidamente, por prazo indefinido. Aí vem o Arthur Lira, coloca o bode dele, que é o orçamento secreto agora impositivo, e aí você vai emagrecendo os bodes. O ex-ministro Nelson Barbosa já está falando em 136 bilhões, e o senhor fez as contas e viu que com 70 bilhões é possível pagar o Bolsa Família de R$ 600, com um acréscimo de R$ 150 por criança, e o resto deveria vir de um esforço para reorganizar o orçamento, né? Não lhe parece que nós estamos vivendo aí um torneio de bodes? De certa forma, sim, você tem a apresentação de propostas que fogem da realidade, de certa forma, testando limites, né? Testando o tamanho do capital político disponível, o tamanho do apetite de determinadas figuras no Congresso. Eu acho que a gente tem um papel para exercer aqui, é de mostrar o ponto de equilíbrio, trazer a coisa para uma base concreta. Diz, olha, na realidade, para pagar auxílio, para pagar benefício da primeira infância, o que precisa é de X. Tudo além disso é benesse, é vantagem, é liberalidade. E a minha preocupação é que se você dá um aval para gasto descontrolado, você tira qualquer estímulo do Congresso e do Executivo para fazer as necessárias reformas que o Brasil espera há tanto tempo. Se eu tenho essa liberação de 200 bi, eu não preciso mais cuidar de orçamento secreto, eu não preciso mais apertar a conta em lugar nenhum. Eu vou sair gastando, gerando dívida, num curtíssimo prazo. Isso é bom para a sociedade, porque você vai ter mais acesso a serviços, melhores remunerações, mas logo no médio e longo prazo você vai ter problemas seríssimos, porque a curva da dívida estoura, você vai ter aumento de juros, você tem aumento da inflação, e justamente os mais pobres sofrem mais. Tentar conter essa euforia, eu acho que seja a expressão correta. Calma, vamos resolver o que é urgente, vamos endereçar as outras coisas. A minha sugestão é de que em 6 meses o governo, com a equipe montada, tomando posse, apresente uma proposta de uma nova âncora fiscal e dentro disso a gente possa negociar, trabalhar e ter uma aprovação até meados de julho. Outros, como o senador Tasso Gereissati, defendem já uma revisão do teto nesse momento. Eu acho preocupante por conta dessa tensão que você descreve. Eu não posso imaginar que personagens como Arthur Lira vão, num prazo de 2 semanas, negociar uma aprovação de PEC pensando no bem dos brasileiros. Seria uma ingenuidade que um senador da República não pode se conceder. Essa é a realidade. Então, se eu dou menos espaço para essa turma fazer as negociatas, é melhor para o Brasil inteiro. E isso não atrapalha em nada o governo Lula. Pelo contrário, ele tem condições de montar uma equipe técnica, fazer o trabalho de construção de propostas. Essa proposta negociada certamente será aprovada mais adiante e a gente vai colocando o Brasil de novo. A frase é essa: vamos colocar na normalidade. Eu não posso ter PEC votada em 2 dias, em um dia. A gente chegou até um episódio, Josias, da Câmara dos Deputados, onde se aprovou uma emenda à Constituição em 2 turnos, em 11 minutos. Uma emenda à Constituição aprovada em 2 turnos em 11 minutos, ao longo desse período aí de sistema remoto de votação. O deputado hoje pode votar remotamente, mas não pode falar. Tem uma série de problemas, de repente, resolver.